Olá, pessoal. Estamos aqui hoje com a doutora Jaque. Olá, bom dia. Ela é médica, cirurgiã vascular, ela atua em Campo Largo e hoje está aqui com a gente, veio conversar um pouco sobre a especialidade dela, contar as novidades, tudo está acontecendo agora na área da cirurgia vascular, que é algo que interessa muito aos homens e principalmente às mulheres, né? Em se tratando dos procedimentos estéticos, das varizes, que não tem quem não tenha, né, Jaque? Sim, nossa, tá muito em alta, graças a Deus. As mulheres estão cada dia mais preocupadas em ter as pernas bonitas e com a saúde também, né? Porque uma coisa acaba levando a outra, com certeza. Sim, sem dúvida. Ô, Jaque, lá no seu consultório, onde você atua, vocês fazem já procedimentos com sedação em consultório? Porque a gente sabe de antemão que tem paciente que tem pavor de agulha. Tem alguns procedimentos que vocês fazem hoje, alguns vasinhos que vocês tiram com aqueles lasers que são excelentes, mas tem um pouquinho mais de dor. Vocês atuam com anestesista, sedação? Então, a gente tem a equipe de anestesistas lá, estamos começando a implementar essa galera, vamos dizer assim, junto com a vascular. Atualmente é usado muito o óxido nitroso, né, para sedação, mas a gente sabe que para o paciente que tem medo de agulha, que tem a ansiedade dos tratamentos estéticos, esse paciente ele não é muito beneficiado. Já os pacientes beneficiados são aqueles pacientes que já não têm medo, então numa sessão ele já não se incomodaria em fazer o procedimento. Então a sedação ela é mais eficaz, mais efetiva, mais segura, porque daí você está com um profissional do lado, acompanhando você, acompanhando o paciente, você consegue focar ali mais na área das aplicações. Então, assim, já estamos implementando, já tem a equipe e eu acho que tem tudo para dar certo, com certeza. Maravilha. É porque eu falo assim, é outra como ela mesma falou, se ela tivesse o aparelho, ou tem o aparelho, ela é responsável pela sedação, que pode nesse caso, né, que é um aparelho que causa sedação, o óxido nitroso, o pessoal divulga muito, usa muito em consultórios dentários até. A sedação consciente, né? A sedação consciente, mas ela teria que cuidar do paciente e da parte dela. E o óxido nitroso, até hoje eu falo, é muito difundido, mas nós anestesistas, praticamente ele está abolido do nosso rol de anestésicos. Começou lá atrás, foi muito eficaz durante muito tempo, mas hoje a gente tem coisas muito melhores, né? E ele tem os efeitos colaterais. Você tem que ter a dosagem boa de oxigênio com óxido nitroso, porque senão você pode colocar a vida do paciente em risco. O único problema seria esse. E também questão de náusea e vômito, que o óxido nitroso acaba dando um pouco mais, né? Mas eu te parabenizo até pela questão de... Eu acho assim, quem tem hoje um anestesista, uma equipe de anestesia disponível para você ter perto de você para fazer procedimentos em consultórios, eu acho assim, fantástico. É um diferencial que você está oferecendo para o seu paciente, né? Sim, é outro nível de experiência, de tudo, né? Na verdade, atualmente, pela equipe da vascular, tem se usado muito a sedação consciente, mas os mais antigos, vamos dizer assim, eles não gostam muito por conta desse problema. É muito raro dar problema, é muito raro, mas basta para você desencadear um problema mais sério. Então, assim, mesmo para quem tem consultório, precisa ter um suporte pelo menos próximo ou, assim, estar muito bem preparado. Normalmente, o cirurgião, ele está preparado para uma emergência, mas com o passar dos anos a gente perde a mão, como diz, né? Principalmente quem trabalha muito em consultório. Então, eu gosto de trabalhar em equipe, assim, eu me sinto segura e graças a Deus lá a gente tem essa opção. E eu tenho colegas que usam e que eles falam que realmente o paciente continua incomodado. Então, assim, se o objetivo é você causar a melhor experiência para o seu paciente, o ideal seria ter um anestesista. Claro que isso vai agregar valor ao seu procedimento também, né? Não tem como. Mas para o paciente o resultado é maravilhoso e a experiência é bem melhor, com certeza. Não, sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, eu estou com uma paciente que ela optou por não fazer cirurgia, porque ela tem medo de cirurgia. Então, ela optou por fazer tratamento em ambulatório, né? Que são os procedimentos, as aplicações. Mais conservadores, Conservador. Digamos, né? Na época, eu até não tinha tido a ideia ainda de agregar o anestesista. Então, a gente fechou um pacote, um protocolo para ela fazer no consultório. Só que a gente descobriu durante as aplicações, durante as sessões, que na verdade o pavor dela não era da cirurgia, o pavor dela era do procedimento qualquer que seja. Então agora acabou dificultando, porque a gente não tem como mais voltar atrás. Então a gente continua fazendo os protocolos e toda vez que ela vai é um sofrimento.
E aí a opção seria justamente isso, causar uma experiência melhor e aí chamar o colega para acompanhar, porque o paciente que tem pavor, ou que tem medo, ou que tem ansiedade, ele vai ter ansiedade em qualquer procedimento, mesmo que seja um não invasivo. E isso, às vezes, a gente também peca na hora de estar oferecendo e alinhando as expectativas, porque, pelo menos eu digo por mim, né? Como eu não tinha essa vivência, eu também imaginei que para ela seria mais tranquilo. E, na verdade, foi um transtorno. É que a questão dela, então, era o ambiente, né? A gente descobriu, até ela não sabia, mas a questão dela é o fato de estar lá, ali saber... com o profissional, saber que vai ser furada, e isso causa uma ansiedade muito grande nela. Sim. Isso que você mencionou, assim, já que em relação a você ter um suporte, ele ter um outro colega te ajudando, no caso o anestesista, a gente vê muito isso em clínicas de endoscopia atualmente, né? Sim, sim. Até algum tempo aí, as pessoas faziam a sedação, o endoscopista mesmo, que geralmente é um cirurgião ou um gastro. Ele fazia a sedação e tem que fazer o procedimento. E é um estresse para eles, todos eles falam. Então, o que a gente está vendo é que está tendo uma migração bem importante. Praticamente, a gente tem vários endoscopistas aqui na cidade que não fazem mais nada sem porte anestésico. E é um caminho sem volta, a gente vê. Começou a fazer com anestesista... Você não quer mais? Não, volta mais. Na minha residência, ali em Arapong, em Paranavaí, eu sou meio viajada, já a gente de repente conta essa história. Mas lá em Paranavaí, onde eu fiz geral, é com anestesista. E o cirurgião fica muito mais tranquilo. Não adianta falar que não. Eu sou seguro, tá tudo certo pra mim, eu sou muito bom de emergência. Não adianta. Se você tiver, eu sempre falo que os anestesistas são os anjos do paciente. Se você tem um anjo cuidando do seu paciente, com certeza você vai fazer um procedimento muito mais calmo, muito mais tranquilo. E aí você vai focar no que você precisa realmente fazer. Sim, exatamente. E a gente sabe, assim, que realmente essas, como você mencionou, ele tem experiência. Essas equipes que fazem procedimentos sem anestesista presente, elas ficam excelentes, né? Elas ficam muito bem treinadas. Porém, tem algum momento que a coisa pode degringolar. E aí, se você não tiver esse profissional específico, que é o anestesista na sala, a coisa pode ir para um lado muito ruim, né? E até tá em 2 sempre é mais fácil do que tá em 1. Sim, exatamente, tudo em 2. Inclusive na emergência, a gente nunca toca uma emergência sozinha. Eu parei de fazer SAMU agora há um mês e sempre gostei de fazer emergência. A gente nunca toca sozinho. Gente, tudo em 2. Mesmo o melhor não vai fazer sozinho, ele faz em equipe. Exato, eu tive uma experiência tão legal que eu nunca tinha visto. Eu viajei recentemente e na praia eram 2 pessoas que elas trabalham juntas, elas fazem limpeza juntas. Então não é uma diarista que vai lá no apartamento, não, elas vão sempre em 2. E elas trabalham tão felizes, e eu trouxe até para mim. Às vezes eu tenho uma amiga que a gente sempre começa anestesia junto. Ela que trouxe, ela veio de São Paulo, ela trouxe esse hábito de lá. Vem me ajudar, eu te ajudo. E sabe que é uma maravilha. Tem coisa que você não gosta de fazer, alguns procedimentos ali do processo, né? E em 2 é muito mais animado, uma já vai saber que a outra não gosta, já vai fazendo, e fica uma maravilha. Tudo em 2, em grupo, é melhor, né? Sim, ficou um ambiente gostoso também, né? Certeza, com certeza. Eu tenho uma amiga, você falando de anestesista, lembrei dela, de repente até chamar ela um dia no podcast. Ela é de Maringá. Ela também é dessa nova geração, não somos tão novos assim, mas dessa nova geração de especialistas formados. E ela é anestesista e lá ela está trabalhando mais nessa área de ir em consultórios para anestesiar, tanto procedimento estético, procedimento vascular. Lá tem um vascular também bem antigo de carreira que está buscando, trazendo anestesistas. E ela está adorando. Ela falou que assim, que a qualidade de vida dela melhorou muito e ela tá muito feliz por conta disso. Diz ela que é um dia muito agradável, que eles ficam rindo, brincando e assim, fica um ambiente muito leve e enquanto ela tá cuidando do paciente, o cirurgião tá fazendo ou o dermatologista tá fazendo o procedimento de uma forma bem mais tranquila. Eu não sei como tá aqui, porque eu não conheço a região, mas em Maringá isso já tá bem posto assim na sociedade. Ela falou que já tá bem legal essa área lá. Isso que você falou é bem interessante, que sabendo que já está em Maringá, porque eu faço sempre eu gosto de gestão, né? E nossa sociedade, a Sociedade de Anestesia, ela começou há 4 anos com alguns congressos mesmo, só de gestão. Vai bem pouca gente, eu percebo, mas são sempre os mesmos que vão. E apresentaram inovações nesse último que eu fui agora em julho.
E tá tendo muito realmente São Paulo, Rio. Rio já era sempre assim, de uma outra maneira. Mas em São Paulo, pequenos grupos de anestesia se aglomerando, indo atender, fazendo esse atendimento bem diferenciado em consultórios. Consultórios de dermato, consultórios de dentista, assim, vasculares, tudo que você pode oferecer, alguma sedação, algum conforto para o paciente, é onde esses anestesistas estão atuando. Ou seja, eles saíram dos hospitais e estão atuando dessa maneira mais ambulatorial, mais estética, mais tranquilo, né? Com certeza. Não vai pegar um paciente grave nunca numa clínica dessa, né? Sim. E é legal até divulgar para quem gosta de anestesia e fica com aquela dúvida assim, mas eu não queria só ficar no hospital. Pois é, agora a gente já temos opção que não é só tratamento de dor, já dá para você juntando, né? Ela falou assim para mim, que ela fez uma maleta toda com tudo que um hospital tem, com laringo, com tudo que precisa, inclusive para entubar, se necessário, tá tudo dentro do carro dela e assim ela vai nas clínicas. Porque tá faltando emprego? Não, não é porque tá faltando emprego, pelo contrário, é porque ela é uma pessoa muito ativa e ela gosta desse ambiente externo, ela gosta de estar num ambiente mais leve, vamos dizer assim, o centro cirúrgico é maravilhoso, eu amo, mas é um ambiente mais leve nas clínicas. Então ela está nesse mercado porque ela gosta e é um mercado que dá dinheiro. Inclusive ela fala que mais do que os plantões, porque ela consegue ir fazendo os horários, sabe? Então ela tá gostando bastante. E isso vai ser uma realidade para vocês, inclusive, agora, porque isso vai ser um diferencial para vocês, profissionais, dermatologistas, cirurgiões vasculares, os próprios dentistas. Os dentistas, eles são espertos, eles estão à frente da gente. Eles estão bem à frente da gente, viu? Eu tenho muito contato com os dentistas do bucomaxilo, por exemplo. Eles são quietinhos, eles estão lá anos-luz à frente, muitas vezes. Mas eu acho que isso vai ser um diferencial para vocês, os profissionais, porque começa a ser difundido isso. Fui lá na doutora Jaque, lá eu não senti dor, tenho pavor de agulha, por exemplo, não senti as agulhadinhas, nossa, saí muito feliz. Então, isso vai ser uma necessidade para os profissionais se adequarem também. No caso, os seus concorrentes, os concorrentes dos dermatos, né? É uma realidade que vai acontecer isso, sem dúvida. Atualmente, quando a gente vai fazer as aplicações, como lá na clínica eu faço por protocolo, não por sessão, então dentro desse protocolo ele inclui 1 hora para o paciente. Então se o paciente sente muita dor, eu não consigo fazer 1 hora, porque daí eu tenho que parar antes. Então na verdade até para minha técnica, para o meu protocolo ser mais rápido, vamos dizer assim, de resultado, um paciente sedado para mim é muito melhor, com certeza. Eu consigo fazer tudo e para o paciente também, porque ele vai ter um resultado mais rápido, né? Não, isso que você fala, eu sempre repito. Eu tenho uma amiga que a gente vai sempre na dermato junto. E ela tem muita dor, muita dor. E eu falo assim, não reclama, porque ela não vai fazer tudo que ela faria em você. É verdade. Não é verdade? Acabei de ter a gente não faz. Se o paciente está sofrendo muito, a gente para antes. Porque é ruim, né? É ruim, é muito ruim você ver alguém sentindo dor e é você que está causando aquilo, você não pode fazer nada, não é? Sim. Então, assim, isso é um fato. Não reclamem de dor. Ou seja, você fica quietinho, sofre quietinho para você poder fazer todo o procedimento. Ou tem um anestesista, né? Sim. Isso peça pro seu médico anestesista, né? Fala, doutor, eu quero anestesista junto. A Débora, toda vez, ela tem muita dor em tudo. Eu falo, não, amiga, eu falei, ela não vai fazer tudo. Não reclama. E às vezes, assim, não é só dor. Às vezes o paciente não tem dor, ele tem agonia. Então, a agonia vai causando cada vez mais ansiedade, até porque tem paciente, as aplicações varia muito essa questão de dor. Igual eu estava falando, eu tenho medo de agulha. É vergonhoso até, um cirurgião, mas eu não tenho medo de fazer nos outros, mas em mim eu tenho. E quando eu vou fazer a aplicação, eu não tenho necessariamente a dor, mas eu tenho uma aflição da agulha estar me penetrando, sabe? E aí aquilo me incomoda e eu acabo parando antes, falo, não, nem sou tão perfeccionista assim, nem precisa, pode parar que tá ótimo. Mas na verdade é pela sensação mesmo. E olha, isso que ela mencionou, pavor de agulha, isso é tão comum, não é, Jaque? Sim, muito comum. Tem muita gente, e é algo inexplicável, assim, mas tem pessoas que não conseguem ver agulha. Eu tive uma paciente uma certa vez, que eu já estive com ela 3 vezes, acho que 2 vezes em cirurgia plástica e 1 vez em cesariana. O trauma dela é da agulha e do soro, porque essa tem uma explicação. Quando ela era criança, ela foi aquelas contenções que fazem no hospital, que amarram a pessoa com lençol. Ela era criança e foi feito isso para fazer algum procedimento, não sei bem o que. E, enfim,
a gente, para poder fazer as coisas nela, a gente tem que tampar, ela tem que virar bem o rostinho dela, porque a gente às vezes não vai sedar antes de estar com a veia, né? Muitas vezes. Só assim, em casos muito específicos, a gente ceda o adulto antes de pegar a veia. A gente tem que virar o rosto dela, tampar todo o equipo com lençol, aí funcionar. E ela vai ficar internada 2, 3 dias, mas ela não vê aquele soro, ela não vê o que tem que ficar tampado, porque senão ela não consegue ficar. Que coisa, trauma não se explica, trauma, né? Você trauma. tem e pronto. Exatamente. Exatamente isso. Jaque, na sua área, assim, você vê hoje pessoas que tem pessoas que não querem fazer cirurgia, certo? Pessoas que hoje vocês têm muitos recursos disponíveis para quem prefere tratar essas varizes dela em sessões no seu consultório e não fazer uma cirurgia, ou tem casos muito específicos que você fala, não, eu posso te ajudar no consultório, mas você vai ter que fazer uma cirurgia ainda? Olha, a vascular hoje, ela tá muito, muito moderna, assim, tá anos-luz de muita especialidade. Basicamente, assim, 90% dos pacientes dá para tratar em consultório. É muito raro, falando de varizes, né? Sim, hoje, nada de arterial, porque da arterial é um tema totalmente à parte. Mas de varizes, sim, a maioria dá para tratar em consultório, bem tranquilo. Sim, até importante falar por que a doutora falou isso. Arterial não é consultório. Arterial eu estou porque geralmente o paciente que tem problemas arteriais que são tratados pelos cirurgiões vasculares são pessoas que têm problemas sérios de saúde. Então, um arteriopata, ele tem problemas cardiológicos, coronária, enfim. Por isso que ela falou. Então, a parte de veias que são tratadas em consultórios, né? Isso. E eu tô perguntando isso porque eu vejo muita gente atende aqui num hospital de vascular. E lá a gente eu vejo uma hora é um tipo de laser, outra hora é outro laser, outra hora é uma espuma. Eu vejo assim, o avanço foi muito rápido, esse avanço tem. Em poucos anos você vê que a coisa realmente decolou. Sim. É bom, né? É bom para o paciente. Excelente. Apesar de que eu amo cirurgia, amo centro cirúrgico. Que cirurgia não, a cirurgia não existe, né? Mas para o paciente é legal, tem bastante técnica. E por isso que é tão difícil falar de vascular assim, de forma tão sucinta na internet ou sem ver o caso, porque tem muita coisa que dá para fazer. Muita, né? Muita coisa. Isso. Pegando o gancho do que ela falou, então assim, vamos pegar um caso, uma mulher, porque a mulher está cada vez mais independente. É uma mulher que tem varizes grossas, daquela que sai para fora, que dá cãibra, que muito paciente não sabe que o problema da cãibra é por causa da insuficiência venosa e normalmente é por causa de insuficiência venosa. Então, essa mulher guerreira, trabalhadora, que ela sustenta o lar, ela fala, não tem como fazer cirurgia, porque eu vou ficar 30 dias sem trabalhar e minha família depende do meu dinheiro. Uma diarista, uma cabeleireira, né? Qualquer pessoa que trabalha autônomo. A vascular, atualmente, ela tem muitas técnicas que o paciente vai, por exemplo, 8 horas da manhã, faz a sua aplicação, faz o seu protocolo ali de 1 hora, 40 minutos, coloca a meia e volta a trabalhar. Uma faxineira pode chegar no consultório às 8, sair às 9, 9h30, estar no trabalho trabalhando normalmente, tratando aquelas veias grossas, de grosso calibre. Então, por isso que é tão importante alinhar as expectativas. É muito importante difundir isso, porque tem gente que não trata e tem as varizes há muitos anos porque acha que não pode parar. Ou um pai de família também, que é o provedor do lar e tem medo de ser demitido, por exemplo. Um pedreiro que precisa tocar a obra, que normalmente não é a principal causa, mas uma das causas de varizes é a pessoa que pega muito peso, que faz muito valsalva, que a gente chama, né? Então, esse paciente tem como tratar atualmente ele vai embora do consultório, ali em 1 hora ele pode voltar para o trabalho e tocar a vida, pegar peso, fazer tudo que precisar fazer durante um dia. Já que mesmo varizes calibrosas? Mesmo varizes calibrosas, aquela grandona, para fora. Interessante, eu não sabia disso. Sim. Então, existe hoje tratamento, faz em consultório, trata varizes, desde que não seja aquelas safenas daí. Se você a safena, não, a safena também. Você já pode, então, tratar a safena no dia e trabalhar? Vai precisar de mais sessões. Por isso que a gente vai ter... Depois a gente está soltando vários vídeos comentando. Mas, assim, é tudo questão de alinhar. Ele vai precisar de mais sessões, porque a gente vai fechando como se fosse aos poucos. Entendi. E aí, essa veia ela vai fechar totalmente, ele não precisa deixar de trabalhar. Demora um pouquinho mais para concluir o tratamento. Em compensação, a cirurgia faz em um dia, né? Nesse caso, vai ali, dependendo do paciente, uns 4 meses. Mas ele consegue não deixar de trabalhar. Isso é bem legal. Que
Que interessante, consegue ter todo o tratamento dele, resolver o problema dele, sem você se afastar do trabalho. Porque tem pessoas que não podem se afastar. Sim, né? E esses estudos, inclusive, são brasileiros, porque os estudos americanos, que é ainda por onde a gente se embasa cientificamente para as técnicas, eles trazem, até então, veias de baixo calibre. Só que lá nos Estados Unidos e países de primeiro mundo, um paciente com insuficiência venosa, tem estudos que mostram que entre diagnóstico e tratamento, no máximo 6 semanas de tratamento final, é muito rápido. No Brasil, a gente tem paciente de 40 anos de varizes, 50 anos de varizes. Então, o estudo deles, inicialmente, mostrou que a eficácia era em varizes de baixo calibre, por isso, dessa crença. Só que no Brasil, como todo brasileiro, a gente vai treinando as técnicas. Viu-se que em varizes de grosso calibre, a gente está falando acima de 1 centímetro, 0,8 milímetros, a gente consegue aplicar os protocolos e ele também tem um bom resultado. Então, antes do que pensava-se que dava para fazer só em veia de baixo calibre, agora a gente já sabe que não, que também tem resultado em veias de alto calibre também. Ou seja, aquelas varizes maduras mesmo, que você está lá há anos mesmo, 20, 30 anos, como você falou. Agora, uma pergunta. Se você tem um convênio, por exemplo, muitas vezes você vai lá e faz a cirurgia pelo convênio. Esses tratamentos que seriam não cirúrgicos, seriados no consultório, o convênio também cobre? Não. Não Atualmente cobre. no Brasil não, porque eles são considerados estéticos. O SUS, aqui não, mas na região que eu estou, em Campo Largo, é maravilhoso, lá já cobre. Então, o SUS faz esse tratamento. Atualmente, no hospital que eu trabalho, a gente tem liberação para fazer 30 espumas por mês. Daí a gente está falando agora de espuma, né? Que seriam os protocolos. Então, lá já tem pelo SUS. Aqui ainda não chegou. Mas já chega, com certeza. Você consegue falar rapidamente o que seria a espuma para as pessoas entenderem bem? Porque às vezes é muito novo para eles. A espuma é o que popularmente o povo chama de aplicação, só que a aplicação das veias mais grossas. É um produto, normalmente aqui no Brasil a gente usa o polidocanol, a gente mistura ele com ar ambiente e forma uma espuma propriamente dita. Essa espuma, a gente pega uma veinha, a veinha doente, joga essa espuma dentro da veia com o ultrassom, guiado pelo ultrassom. Essa espuma ela vai entrar em contato com a parede do vaso, vai causar uma reação inflamatória do vaso, por isso que fica bem inflamado, dolorido no local, e vai fazer com que o próprio organismo feche esse vaso, como se trombosasse esse vaso. Esse vaso ele continua lá, só que sem função. Então, a veia calibrosa, ela deixa de ser calibrosa, ela volta, ela murcha, como se murchasse, sabe? Popularmente falando. E, basicamente, é esse tratamento. Então, por isso que precisa fazer várias sessões. A gente não pode usar muita quantidade de espuma, porque se o objetivo é fechar a veia doente, eu não posso jogar muito, porque senão vai para a veia que não está doente. Sim. Por isso que a gente vai fazendo aos pouquinhos vários tratamentos até que a gente tenha o resultado final. Olha, que bacana. Que informação importante para as pessoas. Muito importante mesmo. Porque eu acho que a grande maioria não conhece isso. Só nós que estamos no hospital vivendo isso no dia a dia que conhece realmente. Até vários colegas, eu acredito que nem conheçam quando não é da nossa área. Porque o anestesista está ali e vê e vocês são quem fazem, né? Sim, Jaque, vou fazer uma pergunta. Você acha que está tendo muita invasão da sua área para fazer essas aplicações mais simples? Essas que eram por outros profissionais que não são médicos? Assim, eu sou conhecida por ser muito tranquila, então de repente os colegas não vão gostar do que eu vou dizer. Mas eu não considero invasão. Eu acho que cada um está tratando a sua área. O cirurgião vascular, ele trata a doença. O biomédico, o fisioterapeuta, a galera que está fazendo as aplicações, eles estão tratando a estética. Então, assim, o paciente, quando ele quer... por exemplo, eu tenho um casamento daqui 30 dias. E eu quero que minha perna fique linda para esse casamento. Posso ir numa biomédica tratar os vasinhos, as telangiectasias, os vasinhos fininhos? Posso. Vai ser ótimo. A estética está sendo tratada. E a proposta do profissional, quando ele fala da parte de aplicação desses profissionais não médicos, nunca foi tratar insuficiência. A proposta dele, ele fala, olha, eu estou tratando sua estética. Tanto que a especialidade é enfim, não lembro o nome, mas tem um nome do especialista que trata só estética. Então, assim, eles estão tratando estética. Isso eles estão cumprindo. Qual é o problema? O problema é que o paciente que tem insuficiência venosa, ao tratar a estética, dali a alguns meses esses vasinhos vão voltar, porque a veia principal, que é quem está fazendo esses vasinhos, ela não foi tratada. Mas, de maneira geral, eles explicam isso. Ninguém vende
tratamento de insuficiência. Então, eu não sou contra, eu não acho que está invadindo. Pega um pouco a nossa área? Pega, porque eu também trato estética. Então, inicialmente, eu falo que é igual construir uma casa, igual uma obra. Você começa pelo pilar e sobe. Então, eu começo tratando a insuficiência venosa, trato as nutridoras e aí depois eu chego no vasinho. É minha área? É também, mas não deixa de ser a dele. Eu acho que o mercado dá para ser compartilhado sem problema. Entendi. Interessante essa visão. E em relação a esses procedimentos feitos por biomédicos, outros profissionais, quem está apto a tratar isso? Biomédico. Lembrei do nome, é esteta. É que é um nome diferente, né? Eu acho até feio o nome, mas é esteta. É a nova formação. Então, biomédico, para mim, é o profissional mais habilitado, porque eles realmente mexem muito com essa questão de aplicação mesmo, da parte prática, de introduzir agulha e tudo mais. O físio, atualmente, também, eu acho que não está legalizado, eles ainda estão brigando para conseguir. O farmacêutico, com certeza, também na área. Então, basicamente, são esses 3 pilares que estão trabalhando. Sim, mas eu acho bem importante, assim, é uma opinião da doutora Jaque, eu acho, assim, bem importante, mas é o que ela falou, é bom ficar bem claro, né, Jaque? Você pode ir lá até tratar aquilo que eles estão vendo, aqueles vasinhos pequenos, mas, assim, as veias nutridoras que estão alimentando aqueles vasinhos que eles estão sendo tratados, elas estão lá. E só o cirurgião vascular, que é a pessoa ideal para tratá-los. Isso. É diferente o produto que eles usam do nosso. Até é diferente o produto. Sim, o produto é diferente. Porque a gente usa maior concentração e normalmente o polidocanol. O polidocanol, como ele tem algumas reações e o paciente precisa ser melhor acompanhado, tem algumas contraindicações, inclusive, não vai ser manipulado por qualquer pessoa. Até as farmácias não vendem. O que eles usam é a glicose mesmo, para fazer as aplicações desses vasinhos fininhos. Se eles pegarem a glicose e aplicar no vasinho grande, nem vai funcionar. Então, é bem tranquilo, fica bem para a área. E a glicose é algo que sempre foi usado, é algo seguro. Então, assim, minha visão agora disso tudo, eu acho assim, vai tratar um pouco? Vai. É limitado? É limitado. Porém, então, minha opinião, vá no vascular. Eu acho sempre melhor em vocês, tá? Porque eu acho que... Você vai tratar de fato a doença. Exato, tem coisas que são ato médico, por mais que eu defendo muito o ato médico, e tem muita coisa que eu acho que as pessoas estão começando a fazer por dinheiro apenas. O médico não, ele aprendeu a tudo, desde o que ele deve fazer, como fazer, o que aconteceu de errado, como complicou e como tratar. E algumas áreas que têm avançado em direção à medicina, somente as áreas de estética mesmo, eu acho, eles são tecnicamente bons, mas eles não vão saber tratar. Eu falo assim, é como num hospital. A gente tem muito contato com os enfermeiros, com os técnicos de enfermagem, e eu tenho certeza que eles venham fazendo uma hack, quem está lá há vários anos, quase uma residência, né? Digamos. Eles vão saber fazer aquela hack. Mas, quando dá um problema naquela hack que eu já estou prevendo que vai dar errado, ele não saberia tratar. Então, é essa a diferença do médico, o ato médico, e quem está praticando técnicas médicas sem ser da área. Né? Sim. No caso da vascular, é porque é uma coisa bem superficial que eles tratam. Eles não chegam a invadir. Entendi. Agora, sim, eu penso muito, por exemplo, em cidade do interior que não tem vascular. Aí pode ir num colega? Pode, sim, legal. sim. Mas o ideal, com certeza, é Sim. sempre tratar. Até porque o valor vai ser a mesma coisa, assim, Sim. não difere muito. Agora, falando do ato médico, tá complicado, né? Assim, realmente popularizou muito as coisas, né? Mexendo em nariz, necrosando o nariz, fazendo lipo de papada e sugando vaso, e tá realmente muito complicado. Não que não vai ter complicação com o médico, como você mesmo falou. A diferença é que a gente foi treinado para agir também nas complicações. Então, a parte fisiológica de tudo, a gente tem mais domínio, com certeza. Sim. Vou até te contar. Eu sempre que estou pela invasão da cirurgia plástica, dessa área de estética, sempre que eu estou num determinado cirurgião daqui, o doutor Evaldo, até meu amigo, vou falar o nome dele, ele faz muita cirurgia de face aqui. Eu falo assim, ele deve ser quem mais opera no Paraná, ele faz muita, é impressionante. E toda vez que ele está abrindo, ele me mostra, fala assim, Patrícia, olha o nervo facial. Aí a gente leva aquilo e eu falo assim, gente, como que tem vários profissionais fazendo lipo de papada, com aquela inervação toda aqui, que vai causar problemas seríssimos se você lesar esses nervos. E tem, cada esquina,
Cada consultório que você vê num prédio vai ter alguém fazendo lipo. Lipo banalizou, né? Sim. É algo assim impressionante, gente. É uma cirurgia, é um ato cirúrgico. Aí eu já não concordo. Aí eu Não, acho que tem que ser não realmente dá, o especialista não no dá. lugar certo também. Porque Sim. o especialista, normalmente, ele tá todo paramentado, todo completo para se precisar Sim. agir e intervir, né? Ele sabe tudo. E outra coisa que eu tenho visto bastante, assim, que eu não via muito no decorrer da carreira, mas eu tenho começado a ver, as trombofilias, as hemofilias. Recentemente tenho visto alguns casos, e até ontem eu vi um de uma menina nova, criança, 11 anos, que ela nem tinha um diagnóstico completo, ainda era uma alta suspeita, mas o que é uma trombofilia? A gente se enquadra nisso que a gente está falando. Trombofilia, ela vai ter um problema em parar de sangrar alguma coisa. Então começou a fazer um procedimento, uma lipo, toda lipo lesa vaso, é normal, vai lesar, mas vai parar. Essas pacientes que têm trombofilias, as hemofilias, ela não para de sangrar. E aí? Imagina, vai correr para um hospital, imagina um hematoma aqui. Essa região nossa do pescoço é uma região muito rica e qualquer coisa aqui já comprime traqueia. Para você ter uma parada respiratória, fazer uma lipo de papada, vou fazer uma lipinha aqui só, não tem problema. Lesou um vaso aqui numa paciente dessa, já era. Dificilmente você vai conseguir socorrer lá a tempo, entendeu? Então, assim, é que as pessoas, infelizmente, elas vão nesses profissionais leigamente. Eu falo, na ignorância mesmo. Elas não vão por maldade. Porque muitas vezes o preço é o mesmo de ir num profissional especialista e não sabe o que pode acontecer de errado. Mas quando acontece, é gravíssimo. Então, já que devido a tudo isso, o que eu acho bem importante, esse é o nosso papel aqui até de estar no online, né? Trazendo informação à população. Porque muitas vezes o paciente ele não sabe nem que profissional que ele vai procurar. Às vezes, por doença mesmo, por qualquer coisa, ele não sabe se ele vai procurar um nefrologista, um urologista, não sabe. Então, acho que essa é a nossa função aqui. E sempre que eles puderem, preciso fazer determinado procedimento, determinada coisa, pesquisem antes. Vá na internet, vê quem é o profissional mais adequado para aquele procedimento, porque muitas vezes alguns profissionais vão te oferecer procedimentos que eles vão saber fazer. Mas muitas vezes você pode não ter o teu problema sanado completamente ou você pode até estar num risco maior muitas vezes, né? Sim, com certeza. Importante. Lipedema. Eu acho assim importantíssimo a gente falar disso porque é algo ultra comum nas mulheres. Eu tenho certeza que 80%, você vai falar melhor, pelo menos tem. Basta você ter aquele corpinho pera. A maioria esmagadora das mulheres tem e elas não sabem que tem. E é um problema que você sabe que vai sempre piorando se você não faz aquele tratamento multidisciplinar. É algo assim que é super cuidável, mas as pessoas não tratam porque elas desconhecem o que é o lipedema. O que você pode falar disso pra gente? Sim. É um assunto que agora está na moda, graças a Deus. A gente precisa cada vez mais falar para cada vez mais pessoas conhecerem sobre o assunto. Então, vamos primeiro definir o que é lipedema para as pessoas irem se conectando. O lipedema é toda pessoa, mais mulheres, mas qualquer pessoa que tenha um acúmulo de gordura maior nos membros inferiores e membros superiores quando comparado ao tronco. E também pacientes que, quando engordam, elas percebem que elas engordam as pernas e que, quando emagrecem, essas pernas não emagrecem mais. Além disso, o paciente, normalmente, ele tem dor, principalmente quando alguém pega, é muito comum chegar no consultório falando assim, doutora, meu marido só põe a mão na minha perna, dá uma apertadinha de nada e eu grito de dor. Aquilo, para mim, assim, dói muito, é muito doloroso. E ele fala que é frescura. Não é frescura, realmente dói bastante, porque é uma gordura inflamada. Então, é basicamente esse perfil de paciente. Ela é muito comum, o início da doença, o paciente é aquele paciente que as pessoas falam que tem a perna torneada, que tem a perna mais
como fala, mais torneada mesmo, uma perna mais gordinha, mas não no sentido de muita gordura, mas é uma perna que é aquela perna grossa, a famosa perna grossa, perna exato, grossa, né? não é o da canela fina, é o da perna grossa, que é a perna muito bonita das jovens de 16 anos, é a perna que todo mundo quer ter. E se não tratado, toda vez que a mulher vai passando pelos ciclos e naturalmente ela vai engordando, o que ela adquire de gordura ali no membro inferior, principalmente, ela não perde. E aí, por isso, que com o passar do tempo, as pessoas vão associando isso a sobrepeso. E, na verdade, não é, porque no normal, uma paciente, ela engordaria e quando ela fizesse a dietinha e emagrecesse, e emagrecia a perna também. Desse paciente, a perna não emagrece. Por isso que é importante não engordar. É um dos tratamentos. Já que o lipedema é uma gordura que a gente sabe que é uma gordura doente, inflamada, é uma mistura ali de celulite, o aspecto. Como você pode falar, quem está nos ouvindo aqui, para a pessoa saber se ela tem um lipedema, o que você pode falar assim, para ela saber, identificar? Deixa eu ver se eu tenho lipedema. É a paciente que tem a perna mais grossa, só que a parte do tornozelo para o pé não é grosso. De maneira geral, se for procurar pelo Google e tudo, ele vai mostrar que é uma gordura que ela cai em bloco ou em montanha, mas isso é só para o paciente muito avançado. Para o paciente inicial, é uma gordura, um acúmulo de gordura que ele vem só até a região do tornozelo e poupa pés. Então, o paciente que é considerado sobrepeso é o paciente que ele vai a perna inteira, inclusive os pés. O lipedema, ele não pega pés. Sim, e acho que a grande importância disso tudo é saber que esteticamente, a evolução é muito ruim, muito desfavorável, né? E tem pessoas que podem chegar a um acúmulo, como ontem à noite eu atendi uma paciente com lipedema, estava com uma lesão secundária já, fazendo um caso gravíssimo, ela já está acamada pelo lipedema, então é bem isso. Eu vou até mostrar a foto depois, a canelinha super fina, aquela coisa toda, então assim, pode ser desastroso, né? Sim. Em todos os aspectos. Lembrar que no estético é algo assim que com certeza incomoda muito as mulheres, né? Sim. Com certeza. E é uma coisa que vai progressivamente piorando. E a gente sabe que existem tratamentos que podem minimizar, que isso não vai ter cura, certo? Certo, doença genética. Tratamentos minimizarão um pouco, só que são vários tratamentos que a gente tem que fazer ao longo do tempo, para a vida toda praticamente, para poder pelo menos não evoluir essa doença. O que você pode me falar sobre os tratamentos sobre o lipedema? O tratamento ele é multidisciplinar, como você comentou no começo. Então, ele inclui... Vamos dividir os pacientes em inicial, médio e paciente grave, tá? Porque o paciente grave é cirúrgico. Inicialmente, o paciente ele vai ter acompanhamento com a nutricionista para fazer uma dieta anti-inflamatória. Ele deve realizar atividade física, então pode ser com o personal, pode ser com a físio, ou pode ser ao ar livre também, e com o cirurgião vascular. Inicialmente é essa equipe. Um caso leve, então. Caso leve. Paciente ali 16 anos até 20 anos, vamos pôr mais ou menos. Tá com aquela gordurinha tô com lipedema, tem uma gordura estranha aqui, esquisita. Acho que eu tenho, vou procurar então vascular, provavelmente vai fazer uma dieta juntamente. Isso. E algum tratamento de drenagem linfática também. Isso. Sempre a porta de entrada vai ser o cirurgião vascular, porque ele que faz o diagnóstico. Perfeito. E aí, a partir disso, ele vai encaminhar para a multidisciplinaridade. Tá. Antes de você passar para aquela fase 2, como é feito o diagnóstico? Além do visual ali, eu sei que vocês têm exames para fazer. O exame atual ele não é muito específico e é muito caro e não é tão acessível. Então, a gente não faz o exame de imagem, a gente faz o exame clínico com o exame físico. Então, o paciente que se enquadra nesses fatores que eu falei inicialmente, associado ao exame físico. Tá. Então, é uma gordura que ela é mais desproporcional. É como se a pele tivesse vários relevos ali quando você vai fazer a palpação também. Que exame seria esse que não é muito... Se vocês pediriam de imagem, qual seria? Então, é o exame do lipedema, ele chama exame do lipedema. A gente tem em São Paulo. Em centros que tem mais grandes centros. Até porque a gente sabe que... É um exame de imagem, desculpa te interromper, mas é um exame de imagem e ele vai diagnosticar essa gordura inflamada. É como se fizesse um rastreio e aí ele mostra onde estão os pontos de inflamação e se tem inflamação. Mas seria através de uma ressonância ou como não? Se fosse uma ressonância. É isso mesmo que eu tinha de informação. Tá.
O segundo caso, é o grau 2, vamos lá. Grau 2 é aquela paciente que já teve uma gestação, vamos pôr, ou engordou por algum motivo, e ela, ao emagrecer, ela percebe que a perna dela já não está como antes, não emagreceu junto. Então, ela queria emagrecer 10 quilos, conseguiu, mas percebeu que o rosto afinou, o braço afinou, a barriga afinou e a perna continua igual. Essa paciente ela já começa a ter uma deformidade do membro. Então, já não é aquele membro tão bonito e torneado como no início. Ele já começa a cair em bloco. Então, essa gordura ela vai sendo depositada, principalmente na região medial do joelho, e ela começa a cair mesmo. É um paciente que ainda dá para tentar recuperar com a drenagem linfática, igual você falou, a nutricionista, educador físico e o vascular, porque daí ela já vai ter indicação de usar meia e já vai ter indicação de medicação específica. A gente começa assim. Se depois de um tratamento ali de uns 6 meses a paciente continua desconfortável com algumas áreas de depósito de gordura, a gente já pode iniciar o tratamento cirúrgico, que é através da lipoaspiração com o cirurgião plástico especialista em lipedema. Não é uma... Não, a gente costuma dizer que não é uma lipoaspiração convencional, é uma lipoaspiração um pouquinho diferente. Sim. O grau 3, daí então essa paciente que já teve essa questão de emagrecer, engordar, e a perna vai cada vez mais aumentando esses blocos, de forma que ela fique totalmente deformada, totalmente dolorida. Ela começa a ter dificuldade do retorno venoso, então ela começa a ter também inchaço nas pernas, dificuldade de deambular, dor para deambular e andar, né? E aí essa paciente tende a ficar mais acamada mesmo. Ela já está depressiva porque todo mundo está falando da perna dela, fala que ela não está se esforçando o suficiente para emagrecer e, na verdade, ela já emagreceu, ela já desistiu de tentar a dieta. Então, é uma paciente que, além de tudo, ela também está depressiva nesse quadro, normalmente. Sim. E aí esse paciente ele vai ter indicação, a gente amplia um pouquinho mais. Aí começa as terapias para poder aceitar o processo, entender o processo de julgamento, inclusive, que é muito importante nessas pacientes. Assim, ela é muito julgada pela sociedade, principalmente pelos familiares que não entendem. Já foi várias vezes nos médicos e os médicos falam que está acima do peso, precisa emagrecer, e ela não está conseguindo, por mais que esteja tentando, então precisa de uma psicoterapia. Às vezes a gente vai iniciar com o psiquiatra para entrar com medicação, ansiolíticas e tudo mais, e aí ela tem total indicação de cirurgia plástica para poder remodelar essa perna. Olha que interessante, você me falando isso até me clareou uma coisa que a paciente me disse, essa de grau grave que eu vi ontem. Ela, realmente, ela tá obesa, só que, claro, que as pernas estão ultra, enquanto ela tá um pouquinho mais gorda para cima. E ela falou assim, mas eu fui no cirurgião bariátrico e ele não deixou eu fazer a cirurgia. Ou seja, ele não deixou porque o tratamento dela era outro. E é uma paciente, provavelmente, ela não foi orientada ao tratamento correto. Ela não sabia quem procurar. Provavelmente, porque ela não tinha noção que ela tinha isso, pelo que eu percebi. Na cabeça dela ficou... Ela tem, acho que 59 anos, mais ou menos, acamada, imagina. Mas a cabeça dela ficou que... ela não pôde fazer a bariátrica, por isso que ela está daquele jeito. Ela se sente derrotada. Sim, então ela não foi direcionada para o tratamento correto. Sim, certo? Exato. Que seria primeiramente procurar um vascular, no caso. Isso. A gente tem tentado, eu vejo assim, o grande movimento da sociedade para tentar trazer isso para os pacientes, para a população e também para a equipe da saúde, porque às vezes... a gente conseguindo orientar a equipe da saúde, às vezes uma enfermeira vai falar, não, mas eu acho que pode ser lipedema, vai dar uma olhadinha, para o paciente também se sentir menos impotente, porque eu acho que o pior fator do lipedema é a impotência de você saber que você está tentando tratar, que você está tentando resolver e as pessoas estão te julgando, falando que tudo que você faz é insuficiente, e só você sente a dor, e realmente é uma dor que, para quem não conhece, acha que é frescura, porque quem tem dor na perna quando alguém aperta? Ninguém. Sim, mas sim. O lipedema dói e é muito doloroso. Sim. E você acha, assim, que o grau que as pessoas geralmente se encontram, assim, da população geral, digamos, elas estão, a maioria dentro do grau 1 para o 2, mais ou menos? De diagnóstico é sempre os graves, infelizmente, tá. Porque daí é quando realmente ela já tentou de tudo, e aí alguém falou, será que não é lipedema? E a pessoa fala, pode ser, aí ela vai atrás. Então, assim, atualmente no Brasil, o diagnóstico, infelizmente, é feito tardiamente, mas a população, a maioria, com certeza, está em grau 1. Por isso que eu quis trazer esse tema, eu acho que é super importante, é o seu tema, que você explora muito, e é importante a gente trazer para a população, para elas saberem que existe tal condição.
porque o que você está me falando me faz crer que a gente está mais correta ainda. Você fala que chega para vocês, cirurgiões vasculares, elas no estado de grau 3, que é dificílimo esse tratamento nesse momento. Sim. Não tem quase o que fazer, né? Então, se a pessoa já se atenta numa idade mais jovem, ou quando está começando aqueles acúmulos de gordura desproporcionais em volta dos joelhos, caindo, então não é difícil o diagnóstico, concorda? Pelo que a gente está falando aqui, eu acho que qualquer um vai conseguir olhar para a sua perna e falar assim, eu tenho lipedema. Não, eu não tenho lipedema. Exato, a grande né? maioria sim. E a gente sabe que, como você está falando, grau 1, a grande maioria pode ser tratada com meias, as drenagens linfáticas, eu acho que são coisas que ajudam demais. Além de coisas fáceis, acessíveis, baratas. Sim. E aí, quando a gente fala de grau mais alto, são coisas não acessíveis, porque atualmente o grupo lipedema ele é muito forte em São Paulo, então o paciente, para ele fazer a parte cirúrgica, ele vai ter que se deslocar a São Paulo, com certeza não é barato. E tratamento psicológico não é barato, no sentido do tanto que isso vai defasar, às vezes o paciente não consegue mais trabalhar, né, não está andando mais por dor. Sim. Então, assim, quanto antes, mais fácil, mais acessível e mais barato. Sim, e é uma condição que grande parte da população tem. E basta saber reconhecer e começar um tratamento preventivo. Drenagens linfáticas, meias, vai no vascular, se tiver que tomar alguma medicação, também toma. É importante sempre procurar um local que tenha um tratamento multidisciplinar mesmo. Um lugar de apoio, que tenha cirurgião vascular de apoio, cirurgião plástico de apoio, físio que entenda muito daquela condição, ou seja, todo mundo tem que entender muito daquele problema para conseguir realmente ajudar esse paciente, né? Sim, exato. E assim, a proposta aqui é justamente divulgar cada vez mais para as pessoas conhecerem um e ir diagnosticando o outro. Sim, exatamente.